Hoje vamos nos debruçar sobre um texto que eu amo, e sempre um texto, é uma parte da vida de Jesus, é um episódio bem curto, mesmo muito curto, mas que sempre me fez-me meditar muito, sempre fez-me pensar muito acerca disso, sempre consegui extrair bastantes coisas desta pequena situação. Está em Mateus 16 e fala sobre o momento onde, diz em Mateus 16:13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles estavam a dirigir-se para esta cidade. Jesus estava na sua viagem itinerante de cidade em cidade. A próxima cidade onde ele ia passar era Cesareia de Filipe. E ele faz esta pergunta aos seus discípulos: o que é que os outros dizem que eu sou? Sabem, e às vezes nós temos que responder a algumas perguntas que Deus nos vai fazendo ao longo da nossa vida. Deus vai nos fazer perguntas diretas, e inclusivamente a pergunta seguinte, depois deles dizerem quem é que os outros dizem que Jesus é, ou quem é que os outros opinavam quem Jesus era, ou quais é que eram as ideias que pairavam na cima da cabeça daqueles que até estavam mais longe de Jesus, mas conheciam o nome de Jesus, quem Jesus era. Uns diziam que ele era João Batista, outros deles diziam que ele era quem? Um profeta, mais o Messias. Ou seja, o povo lá fora tinha uma ideia, tinha uma opinião acerca de quem Jesus é. Só que nós, os filhos de Deus, nós que conhecemos a palavra, nós aqueles que já reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós não podemos viver de opiniões. Nós não podemos viver uma vida acerca do que é que nós achamos que Cristo é. Ou o que é que nós achamos que Ele está a dizer. Ou o que é que será que os outros acham acerca do meu Salvador. Não, nós temos que estar prontos para responder o que é que tu achas, o que é que tu dizes. Não é o que os outros dizem. E alguns de nós, não aqui, mas noutra igreja qualquer, nós vivemos, eu não vou dizer presos, mas nós começamos a consumir muita opinião dos outros. O que é que os outros acham que Cristo é? E deixamos muitas das vezes de viver a nossa própria experiência com Cristo. A revelação que Ele traz na tua vida. Se nós estamos a cantar que Ele é o Emmanuel, não é o que é que Ele é o Emmanuel na vida do teu irmão. É o Emmanuel na tua vida. É o Deus conosco, não é o Deus comigo. E muitas vezes nós gostamos de consumir, e eu também consumo algumas coisas nas redes sociais, onde pessoas dizem coisas muito sábias, muito interessantes, muito eloquentes, coisas até que eu nunca ouvi dizer e eu acho mesmo muito certo. Mas isto é a opinião deles, é a vida deles com o Senhor. E nós muitas vezes passamos a vida como consumidores de opinião, em vez de nós passarmos a ser pessoas que vivem alguma coisa com Cristo. Não é uma questão de opinião, é uma questão de nós nos relacionarmos com Deus e de nós termos certezas, e se ainda não temos certezas, nós buscamos essa revelação de quem Deus é na nossa vida. Então, sempre que Jesus não faz aquela pergunta interessado em saber o que é que... Jesus não estava preocupado, Jesus não estava à espera de uma validação do povo, dos outros. A questão não era essa. A questão não era o que é que eles andam a dizer sobre mim. Será que eu estou a ter um bom impacto? Será que eles pensam coisas boas de mim? Não. A pergunta era para levar o povo, para levar aqueles que estavam perto dele, à pergunta principal. O que é que vocês pensam acerca? Quem é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês que me conhecem? Quem é que vocês que caminham comigo? Quem é que vocês que me veem? Quem é que vocês que me experimentam? Quem são vocês que me bebem? Quem vocês que me respiram dizem que eu sou? E isso faz toda a diferença. Nós conseguimos responder essa pergunta. Esquecermos o que é que os outros dizem que Deus é. Porque existe muita gente
que é capaz de descrever um Deus bonito, que Ele é um Deus bonito, é um Deus bom, é um Deus verdadeiro, é um Deus justo. E nós conseguimos encontrar nas redes sociais, em pregações e em irmãos que expõem a palavra, nós conseguimos perceber isso. A pessoa está a falar uma coisa e nós ficamos encantados. É mesmo verdade, o meu Deus é mesmo aquilo que Ele está a dizer. Mas será que nós conseguimos, dentro do nosso coração, da nossa experiência com Deus, nós conseguimos, se calhar não com palavras tão eloquentes, se calhar nem sequer com palavras, mas será que nós conseguimos saber quem é que Deus é para nós? Será que nós conseguimos reconhecer o que Ele já fez em nós? Será que quando nós cantamos, temos momentos será que quando o grupo de louvor nos estimula a cantarmos acerca da adoração e de reconhecermos a graça do Senhor na nossa vida, será que nós nos lembramos naquilo que os outros nos estão a sussurrar? Ou será que nós nos lembramos daquilo que Ele já fez em nós? E isso é a revelação do Senhor Jesus, da vida de Deus em nós, Pouco importa a opinião dos outros. Ouçam, pouco me importa a revelação que a Cristina tem de Deus na vida dela. Para mim, porque tem a ver com a vida dela. Os sítios de onde Deus já tirou a Cristina são diferentes dos meus. Eu tenho que ter a capacidade de responder esta pergunta. Quem é que tu dizes que eu sou? O contexto da pergunta aparece num sítio, num território difícil. E nós somos peritos em responder esta pergunta em território amigo. Nós cantamos aqui e nós respondemos com as nossas bocas, através do nosso louvor, quem Deus é para nós. Em território amigo. Em território seguro. Em território onde ninguém nos vai confrontar. Aí nós somos especialistas. Mas esta cidade estava repleta, era sinónimo não de um ambiente bom, era um ambiente hostil a uma verdadeira fé. À fé verdadeira, à fé de Cristo. Era um centro de idolatria pagã. Era um centro onde as pessoas viviam idolatria a deuses gregos. Era um centro de idolatria à adoração ao imperador. Era um centro de um sítio cheio de religião, mas sem vida, sem a verdadeira vida. E era naquele lugar que eles tinham que dizer: este é o Deus que eu digo que tu és aquilo que eu digo que tu és. Naquele lugar, no meio da dificuldade. Eles tinham que se impor, a voz deles tinha que ser maior à voz daqueles que estavam a dizer quem Jesus era. Porque é fácil nós termos uma voz muito eloquente e muito bem posicionada em sítios que nos são favoráveis. Mas nos sítios que nos são difíceis, a nossa voz vai sair trêmula. A nossa voz, por vezes, não vai sair. Nós vamos ficar envergonhados. Nós vamos ficar por dentro. Nós ficamos cheios de vergonha. Assim, como é que eu não disse nada? Porque é nestas areias que Jesus nos vai perguntar, mesmo sem nós não ouvirmos a voz dele, Ele vai te perguntar: e tu, quem é que tu dizes que eu sou? Tu estás a ouvir os outros falarem tanta coisa, tanta idolatria à tua volta, e tu, quem é que tu dizes que eu sou? Então esta pergunta não vai aparecer na nossa vida, vai aparecer em momentos, em momentos onde nós somos estimulados a cantar e a dizer: diz lá quem é que tu achas, quem é que tu dizes que Deus é para ti, e nós vamos cantar, e nós estamos a louvar, e somos nós que estamos a louvar individualmente com o Senhor, e cada um de nós vai entregar o louvor, a adoração, reconhecer aquilo que fez por nós, e é bom nós fazermos isto aqui. Mas vai haver dias onde Deus vai te perguntar: quem é que tu dizes que eu sou? Em lugares de Cesareia de Filipe, onde são sítios hostis à verdadeira fé. E nós vamos ser chamados a dizer quem Ele é. É uma pergunta pessoal. Mateus 16:15, ele diz, Jesus, os discípulos vinham a falar, ele faz aquela pergunta: quem é que os outros dizem que eu sou? E depois em Mateus 16:15 ele diz: mas vocês. Era como se Jesus chegasse ao pé de ti e te colocasse diante de ti e perguntasse: mas tu, é uma pergunta pessoal. Quem é que tu dizes que eu sou? É uma pergunta direta. E às vezes nós corremos o risco de ter Jesus como um bom mestre, como um guia espiritual. Muita gente tem Jesus apenas como um homem bom, um homem que se destacou na sociedade, foi um outro Gandhi, foi uma outra Madre Teresa de Calcutá. Mas nós sabemos que não foi isso.
nós podemos responder que Ele é muito mais do que isso. Ele é um bom mestre. Sim, Ele é um bom mestre. Ele é o meu guia espiritual. Sim, Ele é o meu guia espiritual. Mas Ele é muito mais do que isso. E Pedro responde que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E às vezes a nossa resposta não vai ser esta frase. Às vezes a nossa resposta a quem Deus é, ou quem Jesus é para nós, não vai ser esta frase. Nós podemos dizer esta frase é verdadeira. Nós podemos simular, emular, podemos mimificar aquilo que Pedro responde e continua a ser verdade, e é bem verdade, e é toda a verdade. Mas sabem, em momentos de Cesareia de Filipe, tu vais chamar, alguém vai te fazer essa pergunta sem te perguntar. E tu vais ter que responder sem dizer nada. Porque a tua vida tem que dizer quem Jesus é. A tua vida tem que ser uma resposta a quem Jesus é na tua vida. A tua resposta, sem dizeres uma palavra, tem que ser uma resposta a quem Jesus é. E Ele é quem? E Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que habita em mim. Então, se nós queremos responder à mesma resposta que Jesus faz a cada vez que nós somos confrontados com qualquer coisa da nossa vida, temos que pensar, Jesus olhar para nós e dizer assim, tu, quem é que tu dizes que eu sou? Estás numa situação qualquer da tua vida, do teu cotidiano, e Deus pergunta-te, e tu, quem é que dizes que eu sou? Quem é que tu estás a dizer que eu sou? As pessoas sabem que tu vais à igreja, as pessoas sabem que tu és crente. Tu até os convidas para vir a uma festa de Natal. Tu até fazes aquele investimento na Páscoa de falar acerca de Jesus e do Salvador, porque são duas oportunidades que nós temos de falar onde ninguém nos vai virar a cara. Porque é Natal e é Páscoa, as pessoas estão mais moles, o coração, ou seja, as pessoas estão cheias de chocolate, andam a comer, é só doce, estão mais permeáveis. Só que a pessoa depois olha para ti no restante do ano. A pessoa olha para as respostas que tu dás. A pessoa olha para as reações que tu tens. E isso responde à pergunta. Ou nós queremos responder à pergunta só onde o ambiente é favorável? Só quando nós estamos bem espiritualmente? Ou quando nós estamos mais favoráveis a dar uma boa resposta? Não. Quer tu queiras, quer não, tu estás a responder todos os dias a esta pergunta. Quem tu dizes que eu sou? Então não basta conhecer Jesus de ouvir falar dele e ter uma ideia vaga de quem ele é e perspectivar que ele pode ser uma qualquer destas coisas. Pode-se parecer com aquele Messias que tanto foi falado lá atrás. Os meus antepassados me passaram esta ideia que vinha alguém revolucionário que nos vinha salvar. E essa pessoa pode-se parecer com essa pessoa. Mas nós temos um desafio diferente. Nós temos que viver esta pergunta e viver as respostas com revelação. Não com opinião. Com uma revelação daquilo que Ele já é em nós. Amém? Estão comigo? Então Simão Pedro, ele responde não por opinião. Ele não responde porque ele acha que é aquilo, ou porque as massas dizem. Ele não fez uma sondagem e ele não diz a Jesus, olha, esta é a opinião, a opinião maioritária que o povo diz acerca de ti. E vocês conhecem Pedro. Nós já conhecemos o suficientemente de Pedro para saber que isto foi um momento de tchan-tchan-tchan de Pedro. Foi um momento especial de Pedro. Foi um momento de revelação. E também porque nós sabemos isso porque a própria Escritura diz, o próprio Senhor Jesus diz que isto não foi uma coisa esta resposta não foi uma coisa que veio só dele. Foi uma revelação de Deus ao seu coração. E ele diz assim, respondendo Simão Pedro, disse, eu consigo ver Pedro, que aquele ímpeto, virar-se para o Senhor Jesus a perguntar-lhe, e quem é que quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta-se e diz assim, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E Pedro acerta. E Pedro dá a resposta certa. E essa é a resposta que nós temos que dar todos os dias, com as nossas atitudes, sabendo que Ele é o Cristo, Ele é aquele que nos salvou, é aquele que nos tirou
toda a eternidade longe de Deus. Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele é aquele que restabeleceu a ligação entre nós e Deus. Então, se Ele é tudo isto, se nós reconhecemos que é tudo isto, o que é que Ele espera de nós? Que nós possamos viver a nossa vida como filhos deste Deus vivo. Que não acertamos sempre, mas que estamos a procurar ser os melhores filhos deste Deus vivo. E Ele acerta. E Jesus diz assim, que é o que nós vamos ouvir sempre que nós acertamos. Sempre que nós acertamos, nós vamos ouvir: bem-aventurado és. Bem-aventurado és. Boa, tu acertaste. Tu estás-te a esforçar. Tu estás a fazer o teu caminho. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram. Não foi uma opinião. Não foi uma sensibilidade. Não foi um friozinho no estômago. Não foi uma emoção. O que o Senhor Jesus estava a lhe dizer é assim, que não foi nada daqui, deste lugar, que te revelou isso. Mas foi o meu Pai que está nos céus, que te revelou. Que te fez colocar essas palavras assertivas na tua boca. Então, a revelação de quem Deus é nunca pode ser com coisas frutos deste lugar. Nunca vai ser. A revelação de Deus, de quem Deus é, nunca vai ser pelas cores desta parede. Nunca vai ser pela estética da música. Nunca vai ser pela estética das vozes. Nunca vai ser pela estética da pregação. Nunca vai ser. Vai ser sempre com algo que é vindo do próprio Deus. A revelação que Ele vai fazer não vai ser Deus. Nós não vamos reconhecer quem Deus é em nós. Não vamos reconhecer aquilo que Ele já fez por nós, quem Ele é, a sua essência, por aquilo que nós conseguimos fazer pelas nossas mãos. Não, é por uma revelação divina. Não é opinião. Quem Deus é não é opinião, é uma revelação. E se tu só falas de Deus acerca da tua opinião, é porque não tiveste uma revelação de quem Deus é. Quando nós cantamos que Ele é todo o nosso respirar e nós não sentimos um pouco de vergonha a cantar isso, é porque nós estamos a cantar uma opinião de alguém. Estamos a cantar só uma letra de alguém. Nós temos que ter um pingo de vergonha. Nós temos que ter um pingo de respeito. Quem é o nosso Deus? E se nós podemos cantar, e nós podemos cantar, Tu és o meu respirar. Nós podemos cantar tudo aquilo que nós cantamos. Mas cá dentro nós precisamos de ser verdadeiros. Tem que haver uma revelação. E se essa revelação existe em nós... O que é revelação? É nós reconhecermos quem Deus é, aquilo que Ele faz na nossa vida. Ele vai se mostrando. Se nós continuarmos a achar que algumas coisas que acontecem na nossa vida é apenas sorte, nós não nos estamos a esforçar sequer para entender quem Deus é. Há coisas que não são sorte. Há coisas que estão a acontecer na tua vida e não são sorte. É Deus a pavimentar o caminho da tua vida. E nós precisamos reconhecer, ter essa revelação de quem Ele é. Precisamos de o conhecer, precisamos de nos conectar com as Escrituras, de perceber como Ele já fez também em outras alturas. Não é a opinião, é a revelação. Só que há momentos da nossa vida em que nós gostamos da ideia. Nós gostamos da ideia de igreja. Nós gostamos do conceito. Só que depois, quando começamos a viver igreja, nós gostamos de ser visita. Por exemplo, aqui entre nós gostamos da experiência de visita. Porquê? Porque nós não estamos a viver a família. É aquela pessoa que vai lá à casa e vê a nossa casa arrumada. Percebem? A pessoa que vai visitar a nossa casa e entra e nós arrumamos a casa. Mas ela não sonha o que estão dentro daquelas gavetas. Verdade ou não? Toda a gente, não há ninguém aqui. A pessoa nem sonha que todos nós temos uma ou duas gavetas da confusão. Onde é que a gente guarda isso? A gente abre a gaveta e guarda aqui. Tem tudo, aquilo tem tudo lá dentro. Tudo. E a igreja é igual. As pessoas entram por aquela porta, elas não sabem que nós temos as nossas gavetas da confusão. E há uma diferença em viver longe e viver perto. Há uma diferença em viver numa periferia e há uma diferença em nós fazermos um all-in. Uma expressão do póquer, onde nós apostamos tudo. E quando nós apostamos tudo, nós vemos tudo. Vemos o bom, vemos o menos bom, vemos o mau e vemos muito mau. Onde? Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Todos temos gavetas desarrumadas. Todos nós somos um exemplo da igreja.
Todos nós somos o exemplo da igreja. Como é que é a tua igreja? Olha para ti primeiro e responde. Como é que tu és? Eu sou isto, eu sou aquilo. Pai, eu sou muito bom a fazer isto, mas isto eu não sou bom. Eu falho aqui, eu falho. Pronto, podes responder que isso é a tua igreja. Porque tu fazes parte dela. Então, quando nós pensamos nestas questões de definirmos Deus e temos todos estes modelos bem homogéneos, bem perfeitos assim, na nossa cabeça, mas nós depois precisamos vivê-los. E é aí que nós somos confrontados. E é aí que o povo é confrontado. E é aí que os nossos jovens são confrontados. É aí que os nossos adolescentes são confrontados. É aí que os nossos adultos são confrontados. Quando nós temos que ser e fazer aquilo que nós dizemos que somos. Então há 3 momentos que eu gostava de partilhar convosco. Quem dizes que Jesus é, quando Ele te diz que não? Quem tu dizes que Ele é, quando Ele diz não, não é agora. Não, não vai acontecer. Não, não é o momento. Pedro acerta na resposta. Sabem aqueles momentos onde nós sabemos que fizemos a coisa certa e Jesus diz, fizeste a coisa valida, e nós somos validados e nós estamos cheios porque fizemos uma coisa boa e acertamos, e logo a seguir o que acontece? Que fazemos logo a geneira. Logo a seguir foi o que ele fez. E Jesus está a dizer na continuação da passagem, Pedro tem esse momento, e lá em Mateus 16, a partir do 20, 21, Jesus diz assim, olha, eu tenho que me ausentar, eu tenho que sair, porque eu vou morrer. E isso vai ter que acontecer. E Pedro diz assim, tem compaixão de ti, Senhor. Parece muito connosco este Pedro, que nós de repente achamos que sabemos tudo. Nós acertamos uma vez. Nós fazemos uma coisa certa uma vez e sabemos que fizemos. O pastor veio ter connosco e diz assim, muito bem. Eduardo Alves Brito Ribeiro. Acertaste. Desta vez fizeste aquilo que era certo. E porque nós recebemos um louvor de alguém reconhece, nós devemos fazer isso, honrar quem acerta, mas corremos o perigo de repente achamos que somos os melhores. Ganhamos uma capa e somos super espirituais. Ao ponto do próprio Pedro estar a dizer a Jesus, tu sabes lá da tua vida, tenho compaixão de ti, Cristo. Não te vais meter nisso. Vais agora morrer. Não vais morrer, fica connosco. Tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Só que Jesus é o mesmo amoroso, é o mesmo Jesus amoroso, é o mesmo Jesus que nos guia, que nos leva, que tem paciência, que nos ensina, que traz pessoas à nossa volta para nos guiar, para nos acompanhar, mas é o mesmo Jesus que diz assim, ao mesmo Pedro que acertou, segundos antes, e diz assim, acertaste, Pedro, és tu acertaste, Pedro. Logo a seguir ele está a dizer assim, arreda-te, Satanás, tu para mim és pedra de tropeço. Uau, que Jesus duro. Quando nós achamos que sabemos tudo e Ele diz que não. E nós dizemos assim, Jesus, tu não sabes nada da minha vida. Se eu te estou a dizer que é isto que eu quero, se eu te estou a dizer que é esta esposa que é esta moça que eu quero namorar, eu tenho a certeza, Jesus. Mete na tua vida. Eu é que sei. Jesus, eu estou a dizer que eu quero continuar a ter estes relacionamentos. Eu sei porque é que quero ter estes relacionamentos. Eles são melhores do que os relacionamentos que tenho lá na igreja. Só que nós corremos este risco de ouvir um não redondo de Jesus e dele dizer assim, se nós vamos contra a palavra dele, ele vai dizer, arreda-te, Satanás, arreda-te porque tu estás contra a minha vontade. Tu precisas de converter esse coração, porque tu não me estás a seguir e tu para mim és pedra de tropeço. Pedro, tu com essas palavras de revelação, de repente tornaste uma pedra de tropeço. Eu estou a caminho de fazer a vontade do Pai e tu não queres. E se nós temos pessoas na nossa vida, se nós temos situações na nossa vida que nos impedem de fazer a vontade do Pai, nós temos que nos virar para elas, temos que dizer assim, arreda-te, Satanás. Estás-me a impedir de fazer a vontade do Pai. Arreda-te, sai daqui. Mas essas pessoas são da minha família. Arreda-te, Satanás. Porque a vontade do Pai é maior que a nossa vontade. E nós ou queremos ser aquelas pessoas que respondemos quem Deus é,
E nós dizemos, não, Deus é Deus para mim, é Ele, a palavra dele é maior que a minha. Então se eu tiver que dizer, eu sei que é muito violento, mas se eu tiver que dizer a reda de Satanás, vocês percebem a ideia? Nós tivemos que meter um travão em algumas coisas da nossa vida que até são importantes para nós. Nós estamos a responder quem Deus é para nós, estamos a dar essa resposta às pessoas. Ouçam, quando alguém chega da igreja, membro da igreja, não é visita, ok? Porque isto são coisas reservadas para os membros. Que é quando alguém chega, membro da igreja, e diz assim, pastor, eu não vou estar no domingo porque vou receber a minha família e nós, preciso estar lá mais tempo. E eu penso assim, a pessoa tem uma oportunidade de receber família em casa e de responder quem é que Deus é para ti. E diz assim, olha, a gente vai começar a almoçar mais tarde. Porquê? Porque a minha família espiritual é importante. Porque Deus é importante. Porque isto de Deus na minha vida não é um passatempo. Não é opcional. Então eu mostro à minha família e faço assim, a reda de Satanás, com o devido respeito, ok? Mas digo assim, a vontade do Pai é melhor. A vontade do Pai está primeiro. Ouçam, é tão cru e tão nu quanto isto. Nós muitas das vezes não dizemos às pessoas quem Deus é, e o que nós dizemos às pessoas é que Deus é opcional. Deus é opcional. Basta vir uma ou outra qualquer coisa onde nós não queremos ferir essas pessoas, não queremos causar distúrbio. Deus é opcional. Deus é a segunda posição. E o que Jesus disse a Pedro foi assim, tu com essa atitude, tu és pedra de tropeço, tu não estás a fazer a vontade do Pai. O que é que nós dizemos a Jesus quando Ele nos diz que não? E Ele dizer-nos que não é dizer assim, não faças isso, não faças aquilo, não vais por esse caminho. Não tenhas esse almoço a essa hora, marca mais tarde. Não. Quando oramos e a resposta não vem, quando o nosso sonho não se realiza, quando os nossos planos falham, será que nós continuamos a responder da mesma forma quem Deus é para nós? Temos confiado da mesma maneira? Temos dado a mesma resposta? Quando Jesus está em silêncio, quem tu dizes que Ele é quando Ele está em silêncio? Quando tu queres ouvir a voz, quando tu queres escutar a voz, e nós normalmente queremos escutar esta voz quando estamos em aflição. Nós buscamos, somos mais dedicados, somos mais ouvintes quando nós estamos em aflição. Quando nós estamos em aflição, nós queremos ouvir bem a voz de Deus. Quando as coisas estão bem e estão a rolar, esta voz é opcional. Mas se nós ouvirmos, é bom, ouvimos, vem acrescentar. Mas se nós não ouvimos, também não há muito problema, porque a vida está a andar. As pessoas estão bem. Porquê é que eu preciso estar tão dedicado a escutar a voz de Deus? João Batista foi preso, e no meio da prisão, na sua prisão, João Batista, ele tinha acabado de batizar Jesus. Ele estava a anunciar que ele era o Messias, João Batista. Vamos só pôr a fasquia lá em cima, só para todos estarmos à vontade, porque nenhum de nós é o João Batista. João Batista está lá. João Batista está preso. E de repente houve um silêncio desse Jesus, do Messias. E ele começa a pensar assim, pronto, eu anunciei o Messias. O Messias vem para ser o Messias. Vem para salvar. Vem para resgatar. Eu estou na prisão, faço os cálculos, ele vem-me buscar. Ele foi buscar? Ele não foi buscar. João Batista foi decapitado. Ele não foi buscar. Há momentos onde Jesus não vai buscar, não vai responder. Há planos que são planos dele, não são nossos planos. João Batista está na prisão e ele diz assim, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? És mesmo tu? Ou eu enganei-me? O que é que eu fui fazer? Porque tu não me estás a vir buscar. E eu anunciei um Salvador. E eu quero ser salvo. És mesmo tu que me vens salvar? Porque ele não foi. Os planos de Deus
são maiores do que os nossos. Ele tem os seus próprios planos. Nós fazemos parte do plano geral de Deus. Mas nem todas as nossas perguntas vão ter resposta. Nem todos os nossos anseios vão ter resposta. E nesses momentos, nós temos que responder: quem é que Deus é para ti? Quem é que tu dizes que eu sou? João respondeu: não sei, se calhar eu não sei se tu és mesmo o Messias. Ele está escrito. Ele disse: será que és tu? E muitas vezes nós respondemos. Temos que ser honestos. Será? Será? Quantos serás é que nós já não dissemos na nossa vida cristã? Crentes. Não estamos a falar de pessoas que nos visitam, que nunca ouviram o Evangelho. Não, nós que já dissemos que sim, que acreditamos que Ele é o Senhor Jesus, assim como João Batista disse que Ele era o Filho de Deus. Nós continuamos a ter esta oração: és tu mesmo aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Então muitos tropeçam nesta fé também porque não entendem estes silêncios e não suportam silêncios de Deus. Esta vida que nós levamos ensina-nos, doutrina-nos a nós estarmos a ser constantemente bombardeados de informação. Temos respostas na ponta dos dedos. Hoje temos guerras em direto. Vemos coisas a acontecer com milésimos de segundo de diferença. Ouçam, com Deus não vai ser assim. Ele vai ter o tempo que Ele achar que quer ter para a tua vida, para a vida da igreja. Nas Escrituras há 400 anos de silêncio. Dava para todos nós existirmos, morrermos 4 vezes, sem ouvir nada de Deus. E nós assim ainda nos achamos tão especiais, que precisamos de ouvir a resposta de Deus todos os dias. Ou que Ele tem a resposta, ou que Ele tem que responder a alguma coisa. Ele não tem que responder. E alguns de nós vamos ver os nossos sonhos serem mesmo decapitados, sem escutar a voz de Deus. Ainda assim nós temos que responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos que alimentar a nossa fé. Nós temos que ler as Escrituras. Nós temos que falar com o Pai. Porque podemos não o ouvir, mas podemos vê-lo. Às vezes estamos à espera de que Ele se manifeste na nossa vida quando Ele está a fazer um milagre ao nosso lado e nós não conseguimos ver. Nós estamos à procura de respostas para nós na nossa vida e não conseguimos ver as respostas na vida do irmão. Nós não conseguimos celebrar a vitória de uma cura, ou de um novo emprego, ou de uma família restaurada, ou de um pai que deixou o álcool. Nós não conseguimos ver isso porque estamos só focados, atentos a escutar aquilo que vem para nós. E essa escuta às vezes pode ser demorada. E nós perdemos tudo aquilo que vai à nossa volta. Então precisamos ter olhos para ver e para poder responder. Não, Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Não tem a ver comigo, mas eu vejo à minha volta, eu estou atento. E as coisas estão a acontecer e Ele continua-se a manifestar. Não na minha vida, mas eu tenho que esperar a minha vez, se ela chegar. Então, continuas a confiar, continuas a dar uma boa resposta quando parece que Deus está distante e silencioso. Quem dizes que Jesus é quando Ele parece chegar tarde demais? Nós podemos juntos chegar a esta conclusão: Jesus nunca vai chegar tarde. É impossível Jesus chegar tarde a alguma coisa. Porque para chegar tarde a alguma coisa significa que Ele estava distraído. Significa que Ele perdeu a hora. Significa que ele tinha essa capacidade, não é? Que Ele tinha esse dom, como eu tenho, de me distrair, de me atrasar, de me deixar dormir. Não, Ele não. Quando Jesus está a dormir no barco, Ele não perdeu nada. Ele não se distraiu com nada. Porquê? Porque Ele estava no barco. E Ele vira-se para os homens e diz assim: homens de pouca fé. Eu estou no barco com vocês e vocês estão com medo. O barco vai abanar. A água vai entrar. Vocês provavelmente vão ter que trabalhar para tirar a água do barco. Mas eu estou cá no barco. Homens de pouca fé. Muitas das vezes parece que Jesus chega tarde às situações.
E ele vai nos envergonhar. Vai dizer, vocês são homens de pouca fé. Mas no domingo vocês são cheios de coragem. Cantam, saem da igreja roucos, tanto de cantar. Cansados desses braços levantados no ar, a reconhecer quem tu és. Mas na vida, homens de pouca fé. Então, mas ele está no barco ou não está no barco? Mas ele está contigo ou não está contigo? Mas ele está na tua vida ou não está na tua vida? Porque pode não estar. Pode parecer só estar. Mas se ele está lá no barco, ele nunca vai chegar tarde. Amém? E Marta diz a Jesus, depois do seu irmão estar morto, depois dela ter pedido ajuda, ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. João 11, 21. Se tu não estivesses aqui, ele provavelmente não tinha morrido. Isso dá uma ideia de que Jesus chegou tarde, de que Jesus foi displicente, de que Jesus não tem nada sob controle, de que não era suposto Lázaro ter falecido e ter morrido. Sabe, uma das coisas que eu me interrogo muito era... Ouçam, Lázaro morreu, certo? Certo? Porque ele ressuscitou. Amém? Estamos todos... Acreditamos que Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Então Lázaro morreu. Imaginemos, Lázaro estava com o Senhor no céu. Já a viver os prazeres da eternidade. E Jesus disse, tens que voltar, amigo. Eu, se fosse Lázaro, dizia, oh, meu, a sério? A sério que eu tenho que voltar agora? Tenho que voltar a viver, a comer e a chatear-me. É verdade. É só uma brincadeira, não é? Mas Jesus vem no momento certo. Jesus tinha o seu próprio plano. Jesus queria, não era precisava, ele queria ressuscitar Lázaro. Ele queria dar testemunho. Ele queria dizer lá mais à frente, em João 11, 25, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Então eu não cheguei tarde, eu cheguei só no meu tempo. E às vezes para nós, Jesus chegar no tempo certo, no tempo dele, para nós é tarde. Parece que é tarde. Então, o que é que nós dizemos de Jesus quando parece que ele está tarde, está atrasado? Quando parece que ele não resolve as situações? Quando parece que ele não nos veio realmente dar nenhuma ajuda? Será que nós temos confiado no tempo de Deus? Então, quando nós respondemos a quem Jesus é, aos outros, através da nossa vida, também é quando ele parece-nos que está a chegar tarde. Quando as coisas não estão a acontecer na nossa vida. E nós respondemos, não, ele é o Filho. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E eu confio nos planos do Filho do Pai. Se não aconteceu, eu vou fazer a minha parte e vou esperar que Deus faça a sua parte novamente, se Ele fizer. Amém? Então, eu gostava que hoje pudéssemos olhar para esta pergunta, mas vós quem dizeis que eu sou? E que nós possamos ser sérios, ser honestos connosco mesmo. Possamos responder quando Ele diz que não, quando Ele está em silêncio e quando Ele parece chegar tarde. São 3 situações onde muitas das vezes nós respondemos uma coisa muito diferente. E nós não respondemos a verdade, porque aquilo que nós respondemos é uma sensibilidade nossa, é uma opinião, é aquilo que nós estamos a sentir. Nós respondemos, ele diz que não, ele é mau, é um Deus mau, ele não me dá aquilo que eu quero. Então nós estamos a responder com a nossa opinião. E nós não podemos responder com a opinião. Nós temos que responder, precisamos de responder com aquilo que nós recebemos de Cristo e de Deus, acerca da revelação que Ele tem em nós. Então nós precisamos de ter esta revelação na nossa vida. Quando Deus diz que não, nós temos que respeitar e temos que perceber que é o melhor para nós e que se calhar não é o tempo dele, não é o tempo certo. Temos que perceber que ter esta revelação divina, que quando Ele está em silêncio, nós precisamos respeitar o silêncio de Deus. Nós precisamos de mais tempo para maturar algumas ideias. Nós precisamos de o buscar mais. Nós precisamos, talvez, de o buscar mais ao ponto de percebermos que não precisamos daquilo que nós estamos a pedir. E Deus faz-nos passar por esses processos.
quando Ele chega mais tarde. Mas a vós, quem dizeis que eu sou? Então acho que esta pergunta define muito da nossa vida espiritual, muito da nossa vivência espiritual. Porque todos os dias, dia após dia, nós respondemos a nós mesmos e respondemos àqueles que estão à nossa volta quem Deus é. Nós damos essas respostas e às vezes não são boas respostas. Nós somos uma péssima imagem de quem Deus é. Nós somos aqueles filhos distantes, zangados, oprimidos, rabugentos. E muitas vezes é essa resposta que as pessoas veem de nós, sem nós dizermos nada, sem nós evangelizarmos, sem nós sermos conscientes que estamos a responder a alguma coisa. Basta nós planearmos uma campanha evangelística, basta nós combinarmos um jantar de Natal, a nossa atmosfera muda. De repente somos todos bonzinhos. De repente tomamos todas as respostas certas. Temos todo o cuidado do mundo para não tocar naquela pessoa de forma errada. Mas quando nós vivemos a nossa vida, somos mais desleixados, somos mais rebeldes. Deus já devias ter dado, Deus já devias ter respondido. Porque é que tu és assim, Deus? Será mesmo que Deus é assim? Então hoje precisamos pensar se estamos a dar esta resposta certa. E dizer, não, sim, tu, Deus, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda que eu tenha que esperar, ainda que tu tenhas que dizer que não, ainda que me pareça que já podias ter vindo mais cedo, ainda assim eu acredito que tu és o Filho de Deus. Amém? Podemos ficar de pé, vamos chorar juntos. Chamava o grupo de louvor para se preparar também. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado por aquela pergunta. Obrigado, Senhor, por Tu teres deixado esta pergunta no ar, deixado esta pergunta concreta aos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pela revelação que Pedro teve do céu, do Pai, do nosso Pai, acerca de quem Tu és. E Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Cristo, Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. Aquele que morreu para nos salvar, aquele que morreu para nos aproximar do Pai, aquele que morreu para nos dar uma eternidade contigo, Deus Pai. E nós estamos gratos por isso, que a nossa vida possa ser um reflexo de quem Tu és em nós, Deus. Ajuda-nos a corrigir, a lapidar, Senhor. Ajuda-nos a estreitar a nossa relação contigo, Pai. Ajuda-nos a ser pessoas que, de forma natural, Deus, nós não precisamos fabricar quem somos. Nós somos um reflexo natural de quem Tu és na nossa vida, Senhor. Que o nosso reflexo possa ser um reflexo de Cristo, que possa ser um reflexo da Tua palavra. Ó Deus, que as nossas respostas possam ser as Tuas respostas, Deus. Que o nosso esperar possa ser um esperar consciente de que Tu és o Filho do Deus vivo, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor nas nossas vidas, pela forma como Tu cuidas de nós e continuas a cuidar de nós ainda nos dias de hoje. Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus.